Bom dia, alunos! Hoje nós vamos continuar o assunto doenças causadas por protozoários. Na aula passada nós falamos sobre doença de Chagas e sobre malária, que são consideradas as doenças mais importantes, causadas por protozoários, e hoje nós vamos ver outras tantas. Vamos começar pela leishmaniose, que é também chamada de lepra branca, e é uma doença infecciosa causada por um protozoário e também é transmitida por um mosquito. Esse mosquito é conhecido popularmente como mosquito palha e birigui. No Brasil já foram identificadas 3 espécies de leishmania, mas a mais comum é a Leishmania brasiliensis, que é distribuída em todo o território nacional. Animais domésticos e animais silvestres são seu reservatório natural e o homem se contamina quando frequenta áreas do mosquito, principalmente áreas em que a vegetação nativa foi destruída. Uma vez inoculada no homem pela picada da fêmea do mosquito, que é hematófaga, os parasitas vão se desenvolver nos macrófagos, que são as células do sistema de defesa humano. São 2 tipos de leishmaniose: a tegumentar, que também é chamada de úlcera de Bauru, e a leishmaniose visceral, também chamada de calazar. Sem tratamento, as duas podem ter consequências bastante graves. A leishmaniose tegumentar tem seu primeiro sintoma uma única ferida, quase sempre indolor, e essa ferida tem um fundo granuloso e purulento, que vai aumentando de tamanho e demora muito para cicatrizar. Com o tempo surgem metástases nas mucosas da nasofaringe que destroem a cartilagem do nariz e do palato, e aí provoca deformações bem graves. O diagnóstico pode ser feito pelo aspecto clínico das feridas ou por exames laboratoriais, e o tratamento é oferecido pelo SUS. Já no caso da leishmaniose visceral, há o comprometimento dos órgãos internos, geralmente o baço, o fígado e a medula óssea. E ela tem como sintomas febre intermitente, fraqueza, emagrecimento, anemia, diarreia, e também pode levar a comprometimento da medula óssea. Essa doença não é contagiosa, nem não se transmite de uma pessoa para outra e nem de um animal para outro. Sempre é necessário a presença do inseto vetor. O diagnóstico precoce é fundamental para evitar complicações que podem levar à morte. Ainda não há vacinas, porém pode ser curada em seres humanos, mas nos animais geralmente não. Os principais sintomas da leishmaniose visceral canina, LVC, são perda de peso, lesões na pele do animal, crescimento exagerado das unhas e aumento também dos gânglios linfáticos. Também é transmitida pela picada da fêmea do mosquito palha, e neste caso existem os chamados reservatórios naturais, que podem ser gatos, roedores e até primatas, inclusive o homem. A vacinação é comercializada no Brasil desde 2004 e deve ser iniciada em cães a partir dos 4 meses de idade. Algumas medidas profiláticas são importantes, como manter o animal dentro de casa, ao entardecer, que é o horário da picada do mosquito, colocar telas no canil, limpar o quintal e usar coleiras com repelentes. O custo do tratamento é muito elevado e geralmente o animal doente é sacrificado. Então nós temos aqui algumas fotos de seres humanos e de animais doentes. É uma doença muito triste, dilacerante, e por isso cuide bem do seu animal com visitas periódicas ao veterinário e não se exponha a lugares endêmicos.
Aqui novamente nós vemos as medidas profiláticas, né, que eu falei para proteger o seu animal. Então, limpar o seu quintal, embalar o lixo, vacinar o seu cachorrinho, usar repelente, né, coleiras de repelente, levá-lo ao veterinário para fazer exames periódicos, né, instalar telas com aberturas bem pequenininhas, porque o mosquito também é bem pequenininho, e evitar sair com seu cachorro ao entardecer. Mas também deve-se combater a proliferação do mosquito com o aterro de poças que servem de criadouros e uso de repelente, e também telar as nossas casas. A próxima doença é a toxoplasmose. O agente etiológico da toxoplasmose é o Toxoplasma gondii. O hospedeiro intermediário é o homem e outros animais domésticos e também animais silvestres. E o hospedeiro definitivo urbano é o gato. O parasita se instala no tecido neural, no coração, nos olhos, nos músculos e nos pulmões e pode levar à morte depois do coma. A toxoplasmose pode ser transmitida de forma adquirida ou congênita e não sendo transmitida de pessoa a pessoa. Porém, a transmissão congênita determina um processo fetal agudo com altas taxas de mortalidade do feto ou lesões oculares e cerebrais. Os únicos hospedeiros definitivos conhecidos para o Toxoplasma gondii são os membros da família Felidae. E como se dá o ciclo evolutivo da doença? Então, nós vamos começar com um gatinho contaminado, que vai eliminar os cistos, os oocistos nas suas fezes. Uma grande quantidade é eliminada, mas normalmente eles só duram de 1 a 2 semanas. Os oocistos demoram de 1 a 5 dias para esporular e se tornar infectantes. Os gatos podem se reinfectar pela ingestão de oocistos esporulados. Aí, a terra ou a areia do gato torna-se infectadas com oocistos. Os hospedeiros da natureza, como pássaros, roedores, galinhas, porcos, por exemplo, infectam-se após ingerir material contaminado ou beber água contaminada. Logo após a ingestão, os oocistos se desenvolvem em bradiozoides, que se disseminam por todo o corpo, formando cistos teciduais nos músculos desse hospedeiro intermediário. Os gatos também se infectam após consumirem esses cistos, né? Os seres humanos podem se infectar pela ingestão de carne mal cozida, contendo cistos, e também de alimentos ou água contaminadas pelas fezes do gato ou pelo contato com a areia do gato. Raramente a contaminação ocorre por transfusão de sangue ou por transplante de órgãos. E também raramente ocorre a transmissão da mãe para o filho. No hospedeiro humano, os parasitas formam cistos teciduais, mas comumente nos músculos esqueléticos, no miocárdio e também no cérebro e nos olhos. A prevenção da toxoplasmose é ter cuidados com os alimentos consumidos, lavando bem as folhas, cozinhando bem as carnes, fervendo ou filtrando a água. Também, se você tem um gatinho, mantenha sua caixa de areia sempre limpa e lave sempre as mãos depois de manusear os utensílios do seu gato. Eu tenho 2 gatos, o Pierre e a Sophie. Os 2 são adotados. Ele é um frajolinha lindo e ela é uma cia-lata lindíssima. Como eu já falei, quando o Pierre veio para aqui para casa, tinha giardíase e foi bem trabalhoso cuidar dele. Aí eu acostumei a jogar a areia da cesta fora toda vez que eles usam.
Eu compro sacos de lixo de 50 litros, forro as caixas, coloco areia e toda vez que a areia está com fezes, vai tudo para o lixo. Eu gasto muito em saco de lixo e areia, mas eu ganho o amor de 2 animais saudáveis e limpos que me dão um amor incondicional em troca. A outra doença que nós vamos ver é a amebíase, que tem o agente etiológico a Entamoeba histolítica. Se escreve entamoeba, mas se fala entameba, tá? Isto quer dizer tecido, e lítica quer dizer lise, quer dizer furo, quer dizer quebra. Então, a entamoeba histolítica vai perfurar o tecido. Não há hospedeiro intermediário e o hospedeiro definitivo é o homem. A entamoeba histolítica vive no intestino grosso e causa a amebíase, também chamada de desinteria amebiana. A pessoa se contamina ao ingerir cistos presentes na água ou em alimentos contaminados com fezes de pessoas doentes. Um cisto é uma bolsa de parede rígida, cheia de amebas jovens capazes de infestar o hospedeiro. Aí, quando chega ao intestino, a parede do cisto se rompe e libera as amebinhas, que invadem glândulas da parede intestinal, aonde passam a se alimentar de sangue e de células do hospedeiro. Esses locais podem inflamar e romper-se e liberando sangue, muco e milhares de amebas que serão eliminadas com as fezes e vão contaminar o alimento e a água. A amebíase pode causar anemia, diarreia e dores abdominais, mas geralmente é assintomática. Como medida profilática, deve-se sempre lavar as mãos, principalmente depois de usar o banheiro, né? Deve-se ferver a água ou também filtrar, lavar bem os alimentos que são ingeridos crus e não defecar ao ar livre e evitar a contaminação de poços d'água. É uma doença comum em áreas rurais e em áreas de cidades sem saneamento adequado, como favelas e invasões. A pessoa se trata, porém se infecta novamente, porque muitas vezes a água disponível para uso na higiene e para cozinhar é a mesma que é usada como banheiro. Aí o ciclo se fecha e a pessoa se contamina várias vezes, o que pode levar a um estágio de cansaço e febre e debilitando mais ainda o doente. Eu já li uma vez um estudo que afirma que a cada dólar gasto com saneamento básico, outros 4 dólares seriam economizados em hospitais, em tratamento de parasitose e suas complicações. A parasitose intestinal é um problema muito sério e de difícil solução. As populações crescem de forma desordenada, descontrolada, e nem sempre o uso do dinheiro público é adequado, não é? Nós devemos então, como cidadãos conscientes, cobrar os nossos governantes o uso correto dos nossos impostos, porque só uma pessoa bem informada pode contribuir para uma sociedade mais justa e mais desenvolvida. A outra doença é a giardíase, que é causada pela Giardia lamblia. Como eu já falei em outras oportunidades, né, esse protozoário é flagelado e vive no intestino delgado do homem e também de outros animais. Quando a pessoa ingere os cistos, estes se desincestam no estômago e aí se multiplicam em trofozoítos que vão viver no duodeno. E lá eles se incestam novamente, né, ficam em forma de cistos novamente e causam diarreia quando o doente elimina cistos que vão contaminar o ambiente, fechando o ciclo. É uma doença parasitada intestinal mais comum nos Estados Unidos.
e a maioria dos casos é assintomático, porém este também transmite o protozoário, né? Mesmo as pessoas assintomáticas podem transmitir a doença. Os sintomas são diarreia, gases, azia, dor abdominal, perda de peso e fezes amareladas, porque elas são gordurosas. A pessoa doente, ou mesmo em casos assintomáticos, ela não há uma má absorção de gorduras e açúcares, e as medidas profiláticas são as mesmas da amebíase, e o tratamento é eficaz apesar de trabalhoso, principalmente em crianças e, como eu falei, em animais domésticos, principalmente no gato, que é um animal que se lambe muito, né? Então, as medidas profiláticas, né, são as mesmas da amebíase, né? Lavar as mãos com frequência, principalmente depois que usar o banheiro, filtrar ou ferver a água, não defecar no ar livre, né, para não contaminar o ambiente, lavar bem os alimentos que são comidos crus e evitar contaminar os poços d'água. E por fim vamos falar na tricomoníase, que é uma DST, isso é, uma doença sexualmente transmissível. O agente causador é o Trichomonas vaginalis, que vive no aparelho reprodutor de homens e mulheres. E os sintomas diferem um pouco entre os dois. Nas mulheres causam desconforto nas relações sexuais, coceira, corrimento vaginal e um odor desagradável. Já nos homens causa queimação após a ejaculação ou mesmo após a micção. E o corrimento é leve e desaparece depois de algumas semanas. Porém, o indivíduo continua contaminado e, portanto, continua transmitindo a doença. A medida profilática é o uso de preservativo nas relações sexuais sempre, e também higiene pessoal. É uma doença relativamente comum e, é lógico, os riscos de contaminação aumentam diretamente proporcional ao aumento de número de parceiros sexuais, né? E por isso é sempre indicado que o tratamento seja feito pelo casal, mesmo que um não apresente sintomas aparentes. Isso porque os sintomas podem levar muitos dias para aparecer. E mesmo em casos assintomáticos, também a pessoa continua transmitindo. Nas mulheres, os sintomas costumam ser mais comuns durante e após o período menstrual, devido às alterações do pH vaginal. Também é possível haver a transmissão durante a gravidez ou durante o parto. Pode ser bastante resistente o parasita, aliás, por ser bastante resistente, o parasita pode sobreviver na urina e também nas esponjas de banho e também nas toalhas e na água por alguns minutos. Então, também é possível haver a transmissão por meio de objetos contaminados, como roupas íntimas e roupas de banho. Por incrível que pareça, há quem empreste esse tipo de roupa. Em casos suspeitos, é importante consultar um médico e fazer exames laboratoriais. O tratamento é feito para aliviar os sintomas e prevenir futuras infecções. Isso porque quando o tratamento não é feito corretamente, há maior risco da pessoa se contaminar com outras DSTs, porque fica frágil, né? O seu sistema imunológico fica frágil. Além disso, quando o tratamento não é realizado até o fim, há maior probabilidade da pessoa continuar a transmitir o parasita, além de favorecer a sua proliferação e o desenvolvimento de sintomas mais graves. Como diz esse slide final, as doenças causadas por protozoários têm tratamento, porém só um médico pode diagnosticá-las e indicar o melhor tratamento, tá? Não tome medicamento por conta própria e nem por recomendação de outras pessoas leigas, porque o que foi bom para mim pode não ser bom para o outro. Lembre-se que a diferença entre o remédio e o veneno muitas vezes está somente na dosagem.
Outras doenças pelas quais vocês podem se interessar e são igualmente causadas por protozoários são a pneumonia, causada pelo Pneumocystis carini, e a doença do sono, que é causada pelo Trypanosoma gambiensis e é transmitida pela picada da mosca Glossina palpalis, que é conhecida como mosca de tsetse, que pode levar ao coma e à morte. Essa doença é encontrada nas áreas rurais na África. Bem, alunos, espero que vocês tenham gostado dessas 2 aulas sobre as doenças causadas por protozoário. Levem essas informações para a sua vida cotidiana e vivam com saúde e segurança. Vocês e também seus animais de estimação, ok? Então, até a próxima!